Vamos lá, gente, vídeo rapidinho para a gente discutir as questões da lista, como eu tinha prometido para vocês. Bom, primeira questão, o que é toxicologia e por que trabalhar com toxicologia industrial? Toxicologia é a ciência que vai estudar os efeitos nocivos de uma determinada substância química quando ela tiver uma interação com o nosso organismo, mas para isso eu preciso ter exposição. Se eu não tiver exposição, daí não tem como acontecer essa interação. Então eu vou tentar entender como é que essa substância química se comporta quando ela entra em contato com o meu organismo. E isso é importante estudar porque a partir daí eu consigo tomar as medidas preventivas ou protetivas para evitar que os acidentes aconteçam. Número 2, o que é toxicidade, está diretamente relacionado com a questão número 1. Então, é a capacidade de uma substância de causar efeitos nocivos. Então, essa é mais simples da gente entender. Número 3, cite os fatores que influenciam na toxicidade de uma substância. O primeiro fator é a dose. A gente já viu que para cada dose diferente eu posso ter respostas diferentes. Ou seja, a diferença entre o remédio e o veneno está ali na dose. Então, a gente sabe que dependendo da dose eu posso ter determinados efeitos e se essa dose for aumentada eu vou ter outros efeitos. Segundo, tempo de exposição. Durante quanto tempo essa pessoa foi exposta a determinada substância química? Foi por muitos anos, foi por algumas horas e já apresentou um efeito nocivo? Então, daí isso vai influenciar da forma como os efeitos vão aparecer. Terceiro, a frequência de exposição. De quanto em quanto tempo isso aconteceu? Todos os dias da semana? De 8 em 8 horas? Então, isso também vai interferir na toxicidade da substância. E, por fim, a via de administração. Então, dependendo, se eu ingerir determinada substância por via oral ou se eu tiver um contato pela respiração ou ainda um contato com a pele, eu vou ter um efeito acontecendo de forma diferenciada. Então, a gente sabe que a via administrada, que a dose administrada é diferente da dose absorvida. Isso acontece quando eu tomo um remédio em casa, um comprimido, e aí o efeito demora mais para acontecer, e quando eu vou no hospital e tomo um remédio na veia. Então, daí a gente tem um efeito mais rápido, está relacionado com a via de administração. Qual que é a diferença entre toxicidade aguda e crônica? Tem a ver com o tempo de exposição. Então, se eu sou exposta por um curto período de tempo a uma única dose ou várias doses repetidas, mas nesse período de tempo curtinho e já tive efeitos nocivos sendo apresentados, daí a gente tem uma intoxicação aguda. Então, por exemplo, tive contato com algum vapor e comecei a passar mal, já é uma toxicidade aguda. Na toxicidade crônica, eu vou precisar estar exposto a repetidas exposições durante muito tempo. Normalmente a gente considera 80% da vida da pessoa, do animal, ou ainda toda a vida desse animal. E aí só depois eu vou observar os efeitos nocivos. Por exemplo, um câncer, um tumor. Então aí a gente tem uma toxicidade crônica. 5. Como ocorre o processo de intoxicação? Muitas pessoas nessa resposta falaram de um modo mais geral, mas eu preciso de uma resposta mais técnica aqui. Então a gente viu que a intoxicação passa pelas fases de exposição, depois a fase toxicocinética, que vai observar todo o trajeto da substância dentro do meu organismo, desde a absorção, quando ela entra, até a excreção, quando ela sai. Além disso, a gente tem a distribuição dentro da toxicocinética, que é a distribuição pela corrente sanguínea dessa substância química, até que ela atinja lá o órgão-alvo, onde ela vai desenvolver os seus efeitos. E a biotransformação, quando o meu organismo vai tentar modificar essa substância química para tentar fazer com que ela seja menos tóxica ou mais fácil de ser eliminada. Depois a gente passa pela fase da toxicodinâmica, onde os efeitos vão ser desencadeados no meu sítio de ação, e por fim a fase clínica, onde eu vou observar os sintomas e os sinais dessa intoxicação. 6. Qual a diferença entre risco e perigo? A gente já viu que o perigo existe, ele é característico daquela determinada coisa, daquela determinada situação, mas eu só vou ter o risco se houver uma exposição a esse perigo. Então, a diferença está diretamente associada com a exposição.
A palavrinha-chave para risco é exposição. O perigo não precisa de exposição. 7 agora. Qual a diferença entre prevenção e proteção? Na prevenção, eu vou evitar que alguma coisa aconteça. Eu vou diminuir a probabilidade de acontecimento de uma coisa. Agora, na proteção, eu não vou conseguir evitar que isso aconteça, mas eu vou estar protegido caso aconteça. Então, eu diminuo a gravidade de acontecimento de uma determinada coisa. Um exemplo, se eu estou num laboratório utilizando um jaleco, tá ali para me proteger, eu não consigo evitar que aconteça um acidente e que caia um determinado produto químico no meu corpo, na minha mão. Mas eu vou estar protegido com o jaleco, evitando que esse produto químico entre diretamente em contato com a minha pele. Então, é dessa forma. 8. O que é toxicocinética? É o estudo do transporte dessa substância dentro do meu organismo. Então, eu vou estudar como é que ela vai ser transportada ali dentro do meu organismo, passando pelas fases de absorção, distribuição, biotransformação e, por último, a excreção quando é eliminada. 9. Explique a afirmação: toda substância pode ser usada de forma segura. A gente sabe que qualquer substância pode ter efeitos nocivos dependendo da dose. Mas todas elas podem ser utilizadas de forma segura se eu souber os procedimentos necessários para prevenção e para proteção. Então, se eu tenho esses conhecimentos, eu consigo usar qualquer tipo de substância de forma segura, mesmo aquelas muito tóxicas. E 10, considerando DL50 de duas substâncias, como é que eu vou determinar qual que é a mais tóxica? Quanto menor o DL50, maior a toxicidade da substância. Por quê? Eu estou precisando de uma dose menor, com uma dose pequenininha, eu já consigo observar a morte de 50% da população de teste. Então, por isso, quanto menor o DL50, maior é a toxicidade da substância. É isso, gente.